Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de dezembro. Pouquinha coisa, viu? Já logo aviso. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas pra vocês não estranharem, não acharem que eu sumi, que alguma coisa aconteceu, porque eu sempre gravo, né, as leituras do mês. Aí eu vim aqui mostrar o que eu li. Só isso. Para os outros booktubers, o mês de dezembro é mês de férias, tem gente que faz maratona e tudo mais, né? O mês de descanso das aulas, enfim, acho que a maioria estuda. Pra mim não, pra mim é o inverso, né? É fim de semestre, e aí eu tive que ler 4 TCCs, participei de 4 bancas, corrigi mais de 30 monografias, pensem que cada uma tem em média 30 páginas. Então assim, nota, aquelas coisas todas, né? Então eu li muito, mas não li livro. E quando sobrava um tempo também, tudo que eu queria fazer era não ler, porque não aguentava mais, não é nem ressaca literária, exaustão mesmo. E aí com complicações de fim de ano, né? Confraternização e tudo mais, enfim. Concluí 4 leituras, apenas. Para começar, eu li Fédon, né? É um diálogo platônico e quem viu meu vídeo sobre a morte de Sócrates versus a morte de Cristo sabe do que eu estou falando. É um diálogo importantíssimo de Platão, um dos mais importantes, em que Sócrates fala, Platão falando, né, vamos lembrar disso, do mundo após a morte, né? É toda a nossa concepção cristã de inferno, paraíso e purgatório, né? Toda a nossa concepção está aqui. Para quem não acredita que parte do cristianismo vem do platonismo, leia Fédon que você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas veja lá o meu outro vídeo e você vai entender melhor do que eu estou falando. Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu comecei a ler esse livro em novembro e terminei agora, né? A minha edição está em francês, ele é enorme. Aqui é a história do Edmond Dantes, que é um capitão de um navio. Na verdade ele era um marinheiro e aí aconteceu algum problema lá com o capitão do navio na volta. E ele assume o comando do navio e quando chega o dono do navio, não, barco, né? O dono do barco, enfim, da embarcação lá, o promove a capitão. E aconteceu o que no meio do caminho? O capitão, acho que o capitão passou mal, enfim. O capitão tinha parado na ilha de Elba. A gente está aqui no período em que o Napoleão ficou preso na ilha de Elba. Ninguém poderia ser bonapartista, né? E o capitão pega alguma coisa lá de Napoleão, alguma mensagem, alguma coisa para entregar para alguém. Dantes assume, né, essa entrega, essa mensagem, enfim. Ele vem e é incumbido de entregar a mensagem, o embrulho do Bonaparte a alguém lá, enfim. Alguém em Marseille, a gente está em Marseille, sul da França. E Dantes volta, o dono da embarcação lá, né, o elogia bastante e tal. Aí ele volta, ele tem uma noiva, ele mora com um pai bem pobre e ele tem rivais. Ele tem um rival que é integrante lá da embarcação, que invejava o posto de capitão. Ele tem um rival que queria ficar com a noiva dele. Ele tem um rival lá, acho que é o locatário da casa do pai. Esses se juntam e fazem um complô contra ele, acusam ele de estar conspirando contra o Estado, né, trazendo mensagem de Napoleão, enfim. E aí, no dia do noivado dele, ele é preso por conta dessa conspiração. Aí o procurador, incumbido do caso, procurador, ou promotor, eu já nem acho que é procurador, percebe que ele é inocente, que não tinha nada a ver com isso, só que a mensagem do Dantes era para um parente desse procurador, e esse procurador ele tá ali apoiando a situação, embora ele apoie no fundo Bonaparte. Ele não pode ser explícito, se ele oficialmente apoia o governo de situação, ele não pode ter contato com o governo de oposição, pelo menos não oficialmente. Aí ele percebe que aquela mensagem era para o pai dele, parente, enfim, né, que eles apoiam o Bonaparte, e ele teve muita ascensão nesse governo, situação, ele não poderia se queimar, enfim. Ele condena Dantes, mesmo sabendo que ele era inocente, a prisão perpétua lá no Chateau d'If, né, que é um chateau que fica numa ilha lá. E ele vai preso, e de lá ninguém foge, enfim. Resumindo a história, nesse chateau tem um outro, acho que abade, um padre preso lá, que todo mundo diz que é louco, porque ele diz que tem um tesouro, tem um mapa lá do tesouro de algum lugar lá, que no lugar tal tem um tesouro.
Todo mundo acha que ele é louco. E aí até que ele tenta cavar um túnel, esse senhor, esse padre, e erra, e cai na sala do Dantes. Eles viram amigos, e aí foi esse padre que abriu os olhos do Dantes, dizendo que provavelmente fizeram a conspiração, enfim. Ele pintou o quadro exato do que tinha acontecido, ou seja, ele enumerou todos os inimigos do Dantes, e esse padre também ensinou um monte de coisa ao Dantes, idiomas, né? O padre era muito culto, latim, não sei o quê. Então, nesse período que ele ficou preso, ele ficou 23 anos preso, esse padre fez companhia a ele, tornaram-se grandes amigos e o padre morreu. E aí ele trocou de lugar com o padre, jogaram o corpo do padre, né? Achavam que era o corpo do padre, jogaram no mar. Na verdade era Dantes. Aí ele fugiu, enfim, pegou o tesouro, se tornou conde de Monte Cristo e voltou, né, 23 anos depois, e se vingou de um por um. De todos. Ele ajudou quem tinha ajudado ele, né, a família do capitão, e todos os outros que o traíram, teve lá, pagou o preço, os filhos, enfim. E aí era uma falcatrua, um envolvido com o outro, e ele foi descobrindo tudo. Ele voltou cheio da grana. O padre, que tinha ensinado vários idiomas para ele, possibilitou que ele se tornasse uma pessoa culta e pudesse usar vários disfarces, usando sotaques italianos e tudo mais. Isso é enredo de Sidney Sheldon, gente. Ler isso aí e lembrar de Se Houver Amanhã, principalmente Se Houver Amanhã. É por isso, como eu já disse em outro vídeo, que o Alexandre Dumas não é tão bem reconhecido assim, porque ele não é de primeira linha. Porque as histórias são rocambolescas demais, redondinhas demais, você sabe como vai terminar, enfim, é coisa para entretenimento mesmo. Tem um ritmo muito acelerado, não tem complexidade dramática, né? Com esse ritmo dá para ter complexidade dramática e você sabe, coisas totalmente inverossímil, né? O padre lá ensina tudo pra ele, também pinta todos os inimigos, enfim. Tudo vai acontecendo redondinho demais, é enredo de filme, de novela, né? Mas é um bom entretenimento. Ele se vinga de todos e parece Zorro também, porque aí o Zorro não fazia a marca do Zorro e deixava claro que era ele que tinha passado por lá, feito justiça. Então, Dantes também se torna um justiceiro. No fim ele tira o disfarce e fala, o Conde de Monte Cristo, né? É bem legal. Quem viu o filme Um Sonho de Liberdade, um filme antigo, mas é bem legal, foi baseado, parte do filme foi baseado neste livro. Inclusive lá tem a biblioteca na prisão e eles citam, né, o Conde de Monte Cristo, né? O cara sai de lá e depois vai buscar o tesouro, né, com base nisso, né? É um bom entretenimento. O Mito de Sísifo, do Albert Camus. Eu reli este livro, já tinha lido há muito tempo e eu gostei bastante, é um ensaio filosófico. E eu já digo, hein, vocês que votaram para eu ler O Estrangeiro naquele vídeo de releitura e foi um dos que ganhou, quem quer ler O Estrangeiro, ajuda muito a ler isso aqui antes, né? Foi porque eu já estava na intenção de reler O Estrangeiro, né? Comecei a ler isso aqui. E aqui o que ele fala, né? Ele começa com uma questão que eu acho que não é dele, porque eu acho que eu já li ou fiquei sabendo desse pensamento em outro filósofo, que é a única questão filosófica realmente séria é a questão do suicídio. Ele traça toda a questão que o incomoda, que é a questão da absurdidade, o homem e o mundo. O absurdo não está no mundo e não está no homem, está na relação do homem com o mundo, né? Os dois separadamente não são absurdos. E é claro que já é um diálogo, claro, ele é existencialista, né? Ele parte de Sartre, não só, e todos que antecederam, e ele trabalha essa concepção do absurdo, da falta de sentido. O que é o absurdo? É a consciência do homem que sabe que vai morrer. O absurdo está na consciência, na relação do homem com o mundo. O homem se faz, né? A questão existencialista, ele nasce, ele é nada, né? Como diz o Sartre, o ser o nada, o homem é nada. Ele se faz depois que nasce, é a partir da existência. E o que o Camus considera absurdo? Ora, ele sendo nada, começa a se fazer, qual é o sentido disso se ele sabe que vai morrer, se ele tem a consciência da morte? Por isso que a relação está no homem com o mundo, tendo a consciência dessas questões todas. E ele trata de várias coisas aqui e, o que é melhor, ele analisa várias obras literárias. Tem um capítulo que eles dedicam ao Kirillov, Os Demônios de Dostoiévski, né? Personagem forte lá.
Tem uma parte aqui, pelo menos nessa edição, hein, tem uma parte que ele fala das obras do Kafka, ele analisa a metamorfose, o processo e o castelo, né, e também cita na colônia penal. Sempre a partir dessa ótica do absurdo. Tem um capítulo que ele se dedica a Hamlet, a Shakespeare mais especificamente, a Hamlet, também tratando dessa questão do absurdo, dessa relação do homem com o mundo, da consciência da morte. Por isso que é o mito de Sísifo, porque o Sísifo é um personagem mitológico que foi condenado por ter aprontado muito lá com os deuses. Vocês sabem que os deuses puniam por conta da híbris, que é uma espécie de desmedida, é uma potência misturada com arrogância que gera uma desmedida do homem não ficar no seu quadrado, desafiar os deuses. Então ele abusou demais, foi punido e o destino dele era levar uma pedra montanha acima e a pedra escorregar, ele descer de novo, pegar a pedra e subir com ela, sabendo que ela vai descer, ele vai ter que subir de novo. O Camus, ele se baseia na descida. O ponto alto da análise de Camus, né, relacionando o mito, é essa questão da descida. Ele descer, assim, consciente de que vai subir de novo e vai ter que descer de novo. Esse processo de consciência dessa coisa sem sentido, de você saber que não vai adiantar. É aquilo, você faz sabendo que não vai adiantar nada. É a questão do homem no mundo. Ele sabe que vai morrer, então não adianta fazer tanta coisa. Enfim, é algo mais ou menos assim. E o último livro que eu li foi Filosofia da Arte na Itália. Este é não ficção, aliás, só li um livro de ficção aí, Conde de Monte Cristo. Aqui é do Hippolyte Taine. Este livro, ele remonta a Florença, principalmente Florença, a Idade Média. E ele começa a falar de arte, de renascimento e tudo mais. Ok. Eu já estive em Florença e quem já esteve lá sabe que a cidade é inteiramente medieval. E se você faz aquelas visitas, você acaba conhecendo toda a influência dos Médicis na época, né? A época em que a Itália era a grande potência, isso século XV mais ou menos, era a grande potência do mundo ocidental. Então, ele começa a descrever esse período, ele começa a descrever falando das pessoas, não sei o que, é um relato. Então, assim, há um distanciamento aqui que é temporal e é espacial. E ele começa a discorrer sobre isso como se a gente conhecesse todos os personagens. Ele cita Maquiavel, a gente, ufa, conheço alguém. Mas, né, nossa cultura é muito distante disso. É uma distância cultural, uma distância espacial, né, geográfica, e é uma distância temporal, né, séculos e séculos. O Brasil nem tinha sido descoberto ainda, né, nesse período que ele está narrando aqui. Então, assim, a gente não consegue acompanhar muito bem, eu não consegui acompanhar muito bem, porque também não é didático, ele vai relatando, né, como se a gente já conhecesse tudo, mas é experiência interessante. E como eu disse pra vocês, da vez que eu mostrei que tinha adquirido o Conde de Monte Cristo e que já tinha começado a ler, eu falei que quando falasse mais do livro, eu ia falar da minha passagem pelo Chateau d'If, né? Vocês sabem que eu morei em Paris um tempinho para fazer o doutorado de sanduíche. E no período de férias lá, eu passei uns 12 dias no sul da França, conheci muitas cidades, né? Em Marselha. Peguei um barco e fui para o Chateau d'If conhecer lá o lugar do Conde de Monte Cristo, né? Vou deixar o post aqui embaixo em que eu relato essa minha experiência lá com fotos e tudo para vocês darem uma olhadinha, tá bom? A última coisa, num dos últimos vídeos eu falei, né, propus releituras para 2017. Eu apresentei 10 livros e pedi para que vocês me ajudassem a escolher 3, né, para eu reler. Eu sabia desde o começo que Grande Sertão Veredas e 100 Anos de Solidão seriam os mais votados, né? De fato, Grande Sertão Veredas foi mais votado, depois 100 Anos de Solidão. E quando eu apurei lá a votação, houve um empate entre O Estrangeiro e Crime e Castigo. Aí eu publiquei no Instagram os 4 livros, né? Eu falei, tá bom, vou ler 4, não 3, já que houve um empate. E se você não me segue lá, siga O Que Vi do Mundo. Só que depois da foto, da postagem, algumas outras pessoas votaram, de modo que O Estrangeiro ganhou. Mas, como eu já havia me comprometido a ler também Crime e Castigo, eu vou ler esses 4. Na verdade, assim, eu tenho interesse em ler os 10, só não sei se eu vou conseguir ler os 10 em 2017, mas eu vou lendo, né? Eu prefiro prometer menos e fazer mais, né? E a promessa é ler e fazer vídeo a respeito, né? Então,
Vamos ver o que eu consigo fazer. Ah, uma outra coisa que alguns sugeriram é a leitura compartilhada. Gente, eu não posso me comprometer a fazer isso porque minha vida é uma loucura. Então, às vezes eu começo a ler e aí tenho que revisar a tese, dar mais aulas do que eu gostaria de dar, do que estava previsto. E aí eu paro, né? De repente tenho que parar para retomar depois. Então, assim, eu não quero me comprometer por conta disso, né? Começar alguma coisa e não poder terminar tendo vocês acompanhando. O que eu posso fazer é divulgar no Instagram quando eu começar a leitura desses eleitos, né? Então, assim, ó, tô começando o Grande Sertão Veredas. E se vocês quiserem acompanhar, ler junto, será um prazer. Mas, assim, não me comprometo com leitura compartilhada, porque vai que eu paro de ler, né? Vai que eu tenho que parar de ler, nunca se sabe. Mas, no decorrer do ano, eu vou ler os 4, tá bom? Confie. A última coisa que eu quero dizer é... Neste ano de 2016, eu acho que eu li uns 120 livros, mais ou menos. E é muito, hein? Considerando o tempo que eu tenho, foi bastante. E eu vou deixar aqui embaixo também a relação dos livros que eu li. Eu tenho um post lá no blog em que eu relacionei tudo com um link para resenha em vídeo ou em post. Para qual projeto eu li, ou se não li para projeto nenhum, tá tudo marcadinho, vocês vão ver lá tudo que eu li. Quem não me acompanha desde o fim do ano vai poder ver tudo que eu li, certo? Se tiver interesse em ver resenha e tudo mais, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.